Olá pessoal, o evangelho de hoje é Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. Eu espero que vocês leiam antes de ouvir este vídeo, né? Afinal, sem a leitura prévia não dá para entender muita coisa. Mas o evangelho de hoje nos fala de Jesus que enviou seus 12 discípulos, 12 apóstolos, a anunciar o evangelho. Ide por todas as cidades, eu vos dou autoridade sobre os demônios, e os discípulos partem. E Jesus dá algumas instruções sobre o que eles devem levar. Jesus diz que eles não devem levar outra coisa senão um bastão, uma sandália, um par de sandálias e uma túnica. Só, mais nada. Significa que o resto que eles poderiam querer levar seria um excesso, um luxo, do qual Jesus quer que eles se privem e possam levar somente o que precisam para o caminho: um par de sandálias, um bastão e uma túnica. É claro que, considerando as condições da época, esses eram os equipamentos mínimos que um viajante precisaria levar consigo. Mas o que Jesus ensina com esse reduzido material que eles precisavam levar continua válido ainda hoje. Podemos imaginar o despojamento, o desinteresse pessoal em realizar este caminho, demonstrando que aquele que vai em nome de algo que é maior do que ele, então ele não tem nem interesse econômico, nem vontade de continuar, quem sabe, nesta vida somente para poder anunciar algo em benefício próprio. Então ele não quer fazer a fama, ele não deseja a riqueza, ele não deseja outra coisa senão anunciar a sua mensagem. Então, esse reduzido equipamento mostra que Jesus queria que os discípulos tivessem um coração concentrado naquilo que eles iam fazer. Nada de distrações, nada de outras coisas que possam deturpar a mensagem. Uma pobreza interior manifestada exteriormente. Isto é, não basta ser pobre interiormente, é preciso manifestá-lo, preciso mostrar pelo despojamento a vontade realmente de não trazer consigo nada que possa ser um luxo, como duas túnicas, por exemplo. Então, quando Jesus no Evangelho já prepara os discípulos para viajar nessas condições, ele já nos dá algo bem concreto. Como que na vida pessoal, cada um de nós, como cristão, ao ser chamado, é também enviado. Mas uma coisa nos chama a atenção. Jesus diz como eles devem agir, ou melhor, como eles devem se vestir, comportar-se, mas não diz o que eles devem dizer. Qual é o ensinamento que Jesus pede que eles façam? Afinal, os discípulos talvez nem tenham compreendido exatamente quem é Jesus para eles saírem anunciando Jesus é isso, aquilo, ele veio, é o Messias. Não. Provavelmente eles ensinavam aquilo que Jesus ensinava: o bem ao próximo, o amor uns aos outros, a necessidade de guardar o respeito por Deus, e, portanto, uma conversão das injustiças, do egoísmo, do individualismo. Podemos imaginar um voltar-se para Deus, mas sem que isso implicasse dizer: olha, Jesus é esse a quem nós esperamos, o Messias. Portanto, o conteúdo da mensagem dos discípulos não sabemos. E nem tampouco sabemos se as pessoas se converteram, porque afinal os discípulos, quando são anunciados, eles somente dizem que expulsavam os demônios e curavam a muitos. As obras que eles faziam foram as únicas coisas que os evangelistas nos transmitiram. Curioso, nos faz pensar o que é que significa realmente para a gente hoje ser discípulo de Jesus. Porque se Jesus chamou os discípulos, e antes mesmo que eles conhecessem quem é Jesus completamente, já foram enviados, isso nos faz pensar algumas coisas. Talvez não precisamos realmente conhecer tudo sobre Jesus, como quem fosse um estudioso, um teólogo, um estudioso da Sagrada Escritura, para anunciar o Evangelho. Isso é a primeira coisa. Anunciar o Evangelho não implica ter um conhecimento teológico grande, capaz de responder a qualquer pergunta que alguém venha lhe fazer no caminho, mas implica especialmente uma atitude. Foi a atitude dos discípulos que Jesus mais se preocupou em ensinar. Uma atitude de despojamento, de humildade, de uma compreensão que aquilo que eles estavam anunciando não lhes pertencia, portanto eles não tinham nenhum interesse econômico, de fama, de prestígio por causa daquilo. Mostra que cada um de nós pode sim ser um anunciador do Evangelho no seu modo de viver, o seu modo de ser, a sua maneira de se comportar, de reagir às insídias do demônio, portanto, expulsar os demônios da inveja, da cobiça, do orgulho, da vaidade. Esses demônios que cada um que traz o Evangelho consigo é capaz, porque recebeu essa autoridade de Jesus, e dizer vale a pena seguir o caminho de Jesus. Essa é a autoridade maior que um discípulo pode ter sobre os demônios que pairam sobre o mundo.
Sem essa autoridade, a sua palavra realmente seria vã. Não ia adiantar coisa alguma ter uma boa palavra teológica se a sua vida não demonstrasse que por ela vale a pena viver. Portanto, a mensagem de Jesus do Evangelho de hoje é uma mensagem ainda mais clara, mas que nos deixa ainda mais livres das doutrinas que teríamos, quem sabe, de saber de memória, de cor, para poder repetir ou combater. Mas combata o mal com a tua vida. Combata a riqueza, o excesso, o luxo, a extravagância com a simplicidade, com cuidado pessoal que possa transmitir simplesmente uma capacidade de reconhecer os dons de Deus, mas que isso não transmita para o outro uma autoridade maior do que aquela que Deus mesmo já te deu, a capacidade de amar. Essa é a maior autoridade que nós recebemos por causa do Evangelho. Que Deus nos abençoe e nos dê uma boa semana. Até a próxima.